Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos retomar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 197, Sorte das crianças depois da morte. Vamos lá. O espírito de uma criança morta em tenridade poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto? Algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, é preciso entender o fenômeno da reencarnação. Espíritos buscam na matéria as oportunidades, através da misericórdia do Pai, para que possam evoluir. Ao longo de muitas encarnações, nós vamos deixando de ser ignorantes, né? Deus nos criou simples e ignorantes, e a partir das nossas experiências, nós vamos deixando de ser ignorantes. Então, quando um espírito reencarna, mesmo sendo um bebê, uma criança, aquele espírito já viveu muitas vezes. E pode ser um espírito muito evoluído por experiências anteriores, pelo seu próprio esforço na construção da sua existência. Então, o fato da criança ter morrido em tenridade, como diz aqui, não identifica se é um espírito evoluído ou não. É um fato que aconteceu, sempre ligado à misericórdia do Pai. Mas a evolução está relacionada com as experiências vividas. E o início de uma encarnação não é o início de uma vida. A vida é construída por inúmeras encarnações. 197A. Então o espírito de uma criança pode ser mais adiantado do que de seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tantas vezes na Terra? A maioria das pessoas, das famílias, na formação dos filhos, tem umas características relacionadas com o comportamento dos pais. Os pais, naturalmente, vão influenciar no caráter, na formação daquele espírito. Mas é a bagagem anterior que constrói a sua personalidade. Então, muitas vezes, aquele espírito está reencarnando no nosso lar, como nosso filho, ele vem em missão para nos ajudar a evoluir. Então, ele traz um conhecimento muito maior, ele traz uma experiência muito maior, e ao longo da nossa convivência, ele que vai nos ensinar. O oposto também é verdadeiro. O espírito necessitado reencarna numa família estruturada, preparada, e aí vai receber orientações. Mas não vamos esquecer que todos nós temos o livre-arbítrio. E o espírito que reencarna, ele também o tem. Apesar de ser nossos filhos, a vida é contínua. Ele já viveu inúmeras encarnações e viverá tantas outras, talvez em famílias diferentes da nossa. Nesse momento em que recebemos espíritos, que Deus nos concede a oportunidade de educar, de amar, nós precisamos oferecer o melhor de nós. Mas não devemos esquecer que o espírito é individual. Ele já existia antes de renascer na nossa família e vai continuar existindo depois de desencarnar. Então, o fato de um espírito encarnante ser mais evoluído do que aqueles que foram os instrumentos para que ele voltasse à matéria é algo que pode acontecer. 198. Por não ter podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenridade pertence às categorias superiores? Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for puro, não o será pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído. Como eu disse, o espírito que renasce num corpo de uma criança, ainda necessitado de todas as atenções e carinho, é um espírito que já viveu outras vidas. Então, o fato de ele desencarnar antes mesmo de fazer um ano, como acontece muito, né, no nosso mundo, não quer dizer que ele seja um espírito já puro, já evoluído. Esse processo da desencarnação, ele ocorre como uma prova. Pode ser uma prova para os pais, que precisam vivenciar essa experiência tão dolorosa que é a perda de um filho em tenridade. Pode ser uma prova também para o espírito, que negligenciou a vida física
em encarnações anteriores e agora precisa ter essa sensação de perda. Mas nós precisamos entender, o grau evolutivo do espírito não está relacionado com a inocência da criança. Quando Jesus nos fala que nós devemos nos assemelhar ao comportamento da criança para que possamos entrar no reino dos céus, ele está dizendo sobre a humildade, sobre a submissão à vontade de Deus, sobre a ingenuidade da criança, que não julga o seu semelhante, que aceita as diferenças. Não é? E são essas atitudes que a criança, ainda no início da encarnação, sem que ela sofra as influências da própria personalidade, porque isso vai acontecer só a partir da puberdade, esse comportamento da ingenuidade da criança é que nós, conscientes de quem somos, devemos escolher ter. Por isso que Jesus fala que se nós nos assemelharmos ao comportamento da criança, entraremos no reino dos céus. Por quê? O comportamento da criança demonstra a submissão sob a vontade de Deus, demonstra a resignação diante dos fatos da vida, demonstra, não faz julgamentos, né, entre as diferenças, aceita as pessoas que estão ao seu redor. Então é nesse sentido que Jesus coloca. Mas a criança não é um ser mais evoluído, é um espírito reencarnante. Pode ser um espírito missionário que vem com um conhecimento, uma bagagem de vida muito maior? Pode, mas também pode não ser. A evolução do espírito não está relacionada com esta encarnação, mas com as oportunidades que ele adquiriu e o que ele fez com essas oportunidades, né? A sua capacidade de se aproximar da lei maior, aceitando Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. 199. Por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido, e sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Então a criança renasce para cumprir o tempo necessário, porque numa encarnação anterior, por algum motivo, ela acabou desencarnando fora de hora, né? Um pouquinho antes. E aí ela retorna para poder retomar e cumprir esse prazo, vivenciar essa experiência. Mas como ele coloca aqui, na maioria das vezes é uma prova para os pais, porque é uma experiência muito dolorosa perder um filho, seja ele da idade que for. E essa situação coloca à prova a nossa fé, a nossa resignação diante da sabedoria, da misericórdia do Pai, que tudo sabe, que tudo vê, e é a causa primeira de todas as coisas. Então é uma grande provação. Mas o que a doutrina espírita nos traz de consolo é que esse irmão que reencarnou e ficou alguns meses ou alguns anos conosco, ele não deixou de existir. Ele retornou à pátria espiritual e pode sentir o nosso amor, pode sentir as nossas vibrações e o nosso desejo de que ele esteja bem. Então, o que a doutrina espírita nos fortalece é nesse sentido, de que a morte não é o fim, é apenas uma passagem, uma mudança de plano. 199A. Em que se transforma o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Então o espírito passa pelo processo de perturbação, de esquecimento e até ele reencarnar. À medida em que termina a gestação e a criança vem ao mundo, ela inicia um novo projeto. Mas se dentro da misericórdia do Pai, das necessidades de cada um de nós, aquela criança desencarna em tenra idade, ao retornar à pátria espiritual, o espírito vai retornar à sua existência anterior. Ele vai se lembrar de quem ele é e todo esse processo se transforma numa grande prova, um grande aprendizado para ele, que teve a oportunidade de estar na Terra mais uma vez, mas que por alguma circunstância não pôde permanecer aqui. Então, este é o sentido da vida. O espírito, que somos nós, criados, simples e ignorantes, vamos existir por toda a eternidade. A morte do corpo não é o fim, é apenas uma passagem. Estejamos nós no início da encarnação como crianças,
estejamos nós no final da encarnação como adultos. Sempre o Espírito vai continuar existindo, vai usufruir de novas oportunidades, porque Deus é para nós e Ele nos oferece, pela sua misericórdia, sempre as melhores oportunidades. Muito bem, vamos encerrando por aqui e na semana que vem nós vamos falar a partir da questão 200, sexo nos espíritos. Então vamos à nossa prece. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, rogamos as vossas bênçãos, que nos sejam favorecidas, para que amenizemos as nossas aflições, as nossas dores, para que, sentindo a vossa presença, tenhamos a confiança necessária para enfrentar as turbulências que a vida nos oferece, para reconhecer a misericórdia do Pai, que nos coloca nas melhores situações, mesmo aquelas que nos contrariam, mesmo aquelas que nos trazem dor. Que possamos, Senhor, aprender o caminho da resignação e da fé, e cobertos pelo vosso amor, caminharmos segundo a vossa vontade. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.